Então já anota no seu caderno, tópico 5, separação de poderes. E a separação de poderes está prevista no artigo 2º da CF. O artigo 2º que traz para a gente, então, o princípio da separação de poderes. Separação de poderes. Fechou? Pessoal, muita atenção que lá no artigo 2º ele faz referência a uma das unidades da federação. Qual? Isso, União. Ele fala assim, ó, são poderes da União. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Legislativo, Executivo e Judiciário. Beleza aqui? Aí eu pergunto, se quer na sua prova assim, ó, são poderes da União e dos Estados, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Tá correto? Tá, pelo princípio da simetria, são poderes da União e dos Estados, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Note, então, que a Constituição Federal, ela trouxe de forma expressa apenas a União, mas se ela cobrar Estados, está correto também, porque o princípio da separação de poderes também deve ser observado pelos Estados. E aí, se quer assim sua prova, são poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Verdadeiro ou falso? Muito bem. Falso, meu querido. Falso? Falso. Por quê? No DF, nos municípios, nós só temos o quê? 2 poderes. No DF, eu encontrarei apenas o poder legislativo e o poder executivo. E nos municípios também. Nos municípios, poder legislativo e executivo. Não há falar em poder judiciário nos municípios e nem no DF. Vamos entender aqui? Ô professor, mas lá no município X tem um juiz lá. Esse juiz, ele pertence a quem? Ao Estado, ele não pertence ao município. É igual o policial. O policial que está fazendo patrulhamento lá. Ele é um policial militar, ele é um policial do município, ele é um policial do Estado. Isso, muito bem. Então, mesmo raciocínio. Quem realiza o poder judiciário no município não é o próprio município, é quem? O Estado. Então, no município não há poder o quê? Judiciário. Tem apenas o poder legislativo, que é exercido pela Câmara Municipal, e o poder executivo, que é exercido pelo prefeito e vice. Tá? Todos são eleitos para um mandato de 4 anos, os vereadores e os prefeitos. Agora, no DF, quem exerce o poder legislativo? A Câmara Legislativa do DF. E o executivo? Governador do DF e vice, os quais são eleitos, né, para um mandato de 4 anos, incluindo aqui o deputado distrital. Eu pergunto, no DF não tem o Tribunal de Justiça e os juízes? Sim. Mas eles são organizados e mantidos por quem? Pela União. Pela União no exercício de sua competência o quê? Exclusiva. Então já anote aí no seu caderno. Compete exclusivamente à União, organizar e manter o poder judiciário no Distrito Federal e territórios. Compete exclusivamente à União, organizar e manter o poder judiciário no Distrito Federal e territórios. Lógico que no território, já que o território ele é da União, então sempre que alguma coisa for organizada no território, é organizada pela União, tá? Mas no DF também é pela União o poder o quê? Judiciário. Fechou? Bem, e nos municípios? No município, quem exerce o poder judiciário é o Estado. Então aqui a gente só tem também o quê? 2 poderes. Tamo junto? Então esquece assim, ó, são poderes da União e dos Estados, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Correto. Agora, se incluir na lista o DF ou o município e trazer os 3 poderes, aí está falso. Por quê? No DF, nos municípios, nós só temos o quê? 2 poderes. Estamos juntos? Vamos agora falar de 2 características da separação de poderes que você tem que lembrar na hora da sua prova. Lembre que toda vez que eu falei são poderes da União, dos Estados, do DF, dos municípios, eu falei de 2 características, independentes e harmônicos. Vamos falar aqui da independência dos poderes. Então, coloque já no seu caderno, princípio da independência. O princípio da independência aqui dos poderes, tá, pessoal, foi sistematizado por um francês no espírito das leis, e qual é o nome dele? Isso, muito bem, Charles Louis de Secondat. O professor é Charles Louis de Secondat, mais conhecido como Barão de Montesquieu. Então, olha, quem sistematizou foi Charles Louis de Secondat, mais conhecido como Barão de Montesquieu. Tá, vou até colocar aqui, né? Montesquieu, tá? Barão de Montesquieu. É uma expressão francesa aqui, né?
Ele era barão de Montesquieu e Charles de Secundá. Ele escreveu o Espírito das Leis. Professor, foi ele que sistematizou mesmo? Foi. Mas, na verdade, quem já havia esboçado essa separação de poderes foi o Aristóteles, no livro A Política, 400 anos antes de Cristo, né? Um pouco mais ali. No livro A Política, o que o Aristóteles fala? Ele falava assim, ó, as principais funções da polis são fazer leis, administrar e julgar. Fazer leis, administrar e julgar. E eu pergunto, pessoal, o Aristóteles, ele criou a separação de poderes? Não. No livro A Política, Aristóteles simplesmente fala das principais funções de uma polis. Ele não falou que essas funções tinham que ser exercidas por pessoas o quê? Diferentes. Entendeu o quê? 1700 anos depois de Cristo, lá no século XVIII, na Inglaterra, no livro Segundo o Tratado do Governo Civil, o professor John Locke, os filósofos, né, John Locke, ele vem e fala o seguinte, que as principais funções do Estado são legislar, segunda, executar administrando e terceira, executar julgando. Então, o John Locke também falou dessas três principais funções. E ele foi um pouquinho além do Aristóteles, porque ele falou assim, ó, a função legislativa inclui isso, isso e isso. A função executiva inclui isso, isso e isso. E a função judiciária inclui isso, isso e isso. Mas, em momento algum, ele fala da separação de poderes. Na verdade, quem pega o estalar foi o barão de Montesquieu, que fala o seguinte, realmente, essas são as funções de um Estado, só que elas têm que ser exercidas por pessoas diferentes, já que o poder corrompe. E por que ele teve esse raciocínio? Porque ele viveu na época do iluminismo, né, lá no século XVIII, no período do absolutismo. O rei, ele era um déspota, ele falava assim, ó, o poder corrompe, dá poder para o rei que o poder sobe para a cabeça. Então não interessa quem seja, se eu colocar as três funções na mão de uma pessoa só, o poder corrompe e aí o poder vai subir para a cabeça, ele vai se tornar o quê? Um Luís XIV, tá? Então, para evitar que isso aconteça, nós temos que separar os poderes. Ele falava o seguinte, para limitar o poder somente por meio de lei. Então, quem ia estabelecer essa separação de poderes era quem? A lei. É a lei que estabeleceu o quê? A divisão de poderes. No Espírito das Leis, então, ele sistematizou a tripartição de poderes, né? E falou assim, se você quiser exercer um poder, que exerça ou o executivo, ou o legislativo, ou o judiciário, mas nunca as três funções na mão de uma única pessoa. E quem ia regular isso é a lei, já que a lei conseguiu o quê? Limitar os poderes aqui do rei. Estamos juntos aqui? Então, criamos a tripartição de poderes. Mas na prática não ia dar muito certo, não. Por quê? Porque tem que haver uma interferência recíproca entre os poderes, já que eles são independentes, mas também eles são o quê? Iguais, estão na mesma hierarquia. E se eu trouxer de forma totalmente separada a divisão de poderes, então um poder pode se sobrepor aos demais e suplantar os demais, se tornando um superpoder. Para evitar que isso aconteça, um poder tem que interferir no outro para impedir que um se sobreponha aos demais e se torne o quê? Um superpoder. Aí veio a teoria norte-americana, né, dos federalistas, que é a teoria da harmonia entre os poderes. E na teoria da harmonia, a gente visualiza aqui uma expressão norte-americana, que é a expressão do check and balances, né? Então deve haver um freio e contrapeso entre os poderes para que um não se sobreponha aos demais. Teoria do checks and balances. Checks and balances. Checks and balances, freios, pesos e contrapesos, tá? Olha, já vi caindo em prova dele falar da harmonia, checks and balances, e falar que quem atribuiu essa teoria foi Barão de Montesquieu. Pessoal, analise as demais alternativas, porque quem disse isso de forma clara foram os federalistas, tá? Então foram os federalistas. Agora, se ele não falar que foram os federalistas e nas demais alternativas não constar, então você pode marcar como correto o quê? Barão de Montesquieu. Porque tem professor mesmo que fala que é tudo a Barão de Montesquieu, mas não, tá? Ele criou a tripartição, a independência. Quem criou a harmonia, que um poder deve interferir no outro para que um não se sobreponha aos demais, foi a teoria do check and balance dos federalistas. Estamos juntos aqui? Olha, então já anote a observação dos cadernos aí. Em razão dessa teoria, verifica-se que não há hierarquia entre os poderes. Em razão dessa teoria,
harmonia, né? Verifica-se que não há hierarquia entre os poderes. Verifica-se que não há hierarquia entre os poderes. Pessoal, tem uma terceira característica da separação de poderes que ela não está no artigo 2º, mas é importante que você saiba, que é o princípio da indelegabilidade. Já anote então no seu caderno aí, princípio da indelegabilidade. Princípio da indelegabilidade, tá? Princípio da indelegabilidade. O que esse princípio nos informa? Anota aí. Por este princípio, verifica-se que um poder não pode delegar sua função típica a outro poder. Um poder não pode delegar sua função típica a outro poder. É assim, pessoal, o poder não pode falar, vou passar minha função para outro. Isso não pode acontecer, tá? Em regra, né, pessoal? Em regra. Porque é possível, excepcionalmente? Sim. Então, continuando no seu caderno, um poder não pode delegar sua função típica a outro poder, em regra. Por quê? Tem exceção? Tem. A lei delegada, por exemplo. O poder legislativo delega a função legislativa a quem? Ao poder executivo. Então, dentro da lei do processo legislativo, nós temos uma lei em que o poder legislativo delega ao poder o quê? Executivo a função legislativa. Para você entender melhor essa indelegabilidade, vamos falar aqui agora sobre as funções típicas de cada poder. Para você saber qual a função típica de cada poder, você tem que se fazer uma pergunta. Para que criamos aquele poder? Aquele poder foi criado para quê? E aí você se pergunta, por que foi criado o poder executivo? Isso, muito bem, o poder executivo foi criado para administrar o Estado. Então ele foi criado para administrar o Estado. Administrar é contratar, mandar embora, fazer concurso, prover cargos, dar promoção, conceder licença, né? Demitir, exonerar, fazer outros contratos, né? Finalizou o contrato, a gente renova o contrato. Isso é administrar, é gastar dinheiro, né, pessoal? É administrar o Estado aqui, fechou? Então foi para isso que o Poder Executivo foi criado. Eu pergunto, e o Legislativo? Por que ele foi criado? Ele foi criado para fazer o quê? Isso, meu querido, leis, né? Ele foi criado então para inovar a ordem jurídica por meio da elaboração de leis. Eu vou resumir aqui essa expressão em legislar. Ele foi criado então para inovar a ordem jurídica por meio da elaboração de leis, legislar. Mas foi só para isso que ele foi criado? Não. Olha, dos poderes, o único que tem duas funções típicas é o poder o quê? Legislativo. Além de legislar, ele tem a função de fiscalizar o executivo. Porque ele vai fazer a lei que estabelece como que o executivo vai administrar. Por exemplo, tem lá na lei, são as chamadas leis orçamentárias, tá? Tem lá na lei 1 milhão para educação, 1 milhão para saúde, 3 bilhões para propaganda. Pergunto, o presidente pode pegar os 3 bilhões da propaganda e colocar na educação, na saúde? Não. E quem é que vai fiscalizar para saber se ele está gastando dinheiro conforme previsto em lei? E isso, o próprio Poder Legislativo, que fiscaliza o Executivo. E se ele gastar o dinheiro em desacordo com a lei que ele fez? Isso, muito bem. Nessa fiscalização é possível que o Poder Legislativo responsabilize o Executivo. Exemplo aqui, ó, a Dilma Rousseff, ela foi responsabilizada por crime de responsabilidade, por quê? Em razão das pedaladas fiscais, que era pegar o dinheiro de uma pasta e colocar em outra. Isso deu-se o nome que é pedalada fiscal. E essa pedalada fiscal configurou o crime de responsabilidade. Eu pergunto, quem foi lá fiscalizar para saber se ela estava gastando dinheiro da forma correta? O Poder Legislativo, no exercício da sua função típica de fiscalizar. Entendeu o quê? Olha, e o Poder Judiciário? Ele foi criado para quê? Isso, para julgar, para exercer a jurisdição. Então, olha, o Judiciário foi criado para exercer a jurisdição. Exercer, então, a jurisdição. Jurisdição vem do latim ius, ou iuris, que significa o quê? Direito. Dição vem do latim também dictio, né? Que é dizer. Dizer o direito. Dizer o direito é o mesmo que o quê? Julgar. Então, a função jurisdicional é julgar. Fechou? Então, o Poder Judiciário foi criado para julgar. Então, essa é a função típica de cada poder. Mas eu pergunto, pessoal, é possível que os outros poderes exerçam função típica de outro? Sim, olha a questão de prova. Lembra que eu falei que um poder não pode delegar sua função típica a outro? Sim. Mas é possível que um poder exerça a função típica de outro? Sim, em razão da harmonia entre os poderes, é possível que um poder exerça
a função típica de outro, mas para ele é o quê? Atípica. Por exemplo, quem é que legisla? O legislativo. Mas é possível que o executivo legisle? Sim. Então, ó, é possível aqui que o executivo exerça a função de legislar. Exerça a função de legislar. Exemplo, medida provisória, lei delegada, né? Então, ele está exercendo qual função aí? Legislativa. Mas é para isso que o executivo foi criado? Não, ele foi criado para administrar. E ao legislar, ele está exercendo a função típica de outro poder. Mas para ele é o quê? Atípica. Entendeu aqui? Olha, o executivo, além de administrar e legislar, ele também julga? Sim, ele exerce a função de julgar. Um PAD, um processo administrativo disciplinar, é julgado por quem? Isso, pelo chefe da repartição, que é quem tem competência. Então, nesse caso, é o poder executivo quem está o quê? Julgando. Então, mas essa foi a função dele? Foi para isso que ele foi criado? Não, ele foi criado para administrar, mas ele pode julgar? Sim, como função dele o quê? Atípica, tá? Agora, deixa eu deixar claro aqui. As decisões do executivo, elas produzem força de definitividade? Não. O único poder que julga com força de definitividade, em regra, tá? É o poder judiciário, porque nós adotamos o sistema inglês, o sistema UNO de jurisdição, tá? Somente o poder judiciário produz decisões com força de definitividade. Estamos vendo aqui? Mas isso não impede que os outros julguem. Mas essas decisões podem ser revistas pelo poder o quê? Judiciário. Ficou claro aqui? Bem, agora o poder legislativo foi criado para legislar e fiscalizar, mas ele também pode administrar? Sim! Quem administra a Câmara dos Deputados é a Câmara, quem administra o Senado é o Senado, quem administra o Congresso Nacional é o Congresso Nacional. Então ele exerce a função de administrar, a sua auto-administração. Então quem administra o Estado é o Poder Executivo, mas quem administra a Câmara, quem administra o Senado, tá? Então, essa é uma função típica do Executivo, mas exercida pelo Legislativo em razão da harmonia entre os poderes, tá? E olha, o Poder Legislativo também julga? Sim, ele exerce a função de julgar. O impeachment da Dilma, por exemplo, né, o crime de responsabilidade foi julgado por quem? Pelos senadores. E isso é uma função típica dos senadores? Não, ele não foi criado para isso. Mas ele pode julgar? Sim, de forma o quê? Atípica, beleza? E por fim aqui, nós temos o Poder Judiciário, que foi criado para julgar, mas ele também administra? Sim, quem administra os tribunais são eles mesmos, exercendo a auto-administração. Mas foi para isso que um tribunal foi criado? Não, ele foi criado para julgar, mas quem o administra, em razão da harmonia dos poderes, é o próprio tribunal, beleza? E ele também elabora o seu regimento interno, exercendo a função de quê? Legislar. Função de legislar. Então, um poder pode exercer a função típica de outro? Sim, mas de maneira o quê? Atípica. Mas muita atenção na prova, porque ele pode excluir essa frase final, colocar assim, ó, um poder pode exercer a função típica de outro poder. Correto, tá? Para ele é de forma atípica, mas ele não vai colocar, porque se colocar também fica muito fácil, tá? Belezinha? E anota aquela observação aqui da decisão do Executivo que pode ser revista pelo Judiciário. Anota aí. As decisões proferidas pelo Poder Executivo, podem ser revistas pelo Poder Judiciário. Já que o Brasil adotou o sistema inglês ou UNO de jurisdição. Estamos juntos aqui? Ponto. Então, vamos agora passar para frente para finalizar a separação de poderes e estudar o sistema de governo. Não estou falando de forma de governo, nem forma de Estado, estou falando de sistema de governo. E o sistema de governo é estudado dentro da separação de poderes, tá? Por quê? O que é o sistema de governo? É o grau de relacionamento entre dois poderes, basicamente entre o poder legislativo e o poder o quê? Executivo. Tá? E nós temos basicamente também dois sistemas de governo. Quais são eles? Anota aí. Primeiro é o parlamentarismo. E o que é o parlamentarismo? Anote aí. Parlamentarismo é o sistema em que os poderes executivo e legislativo são interdependentes.
Os poderes executivo e legislativo são interdependentes. Interdependentes. Ponto. E qual é a principal característica do parlamentarismo? Isso, muito bem. No parlamentarismo, quem exerce a função de chefe de Estado é o presidente ou rei. Presidente, se for numa república, e o rei, se for numa monarquia. E quem exerce a função de administrar o Estado, a função de chefe de governo? Isso, o primeiro-ministro. Anote então no seu caderno aí. A principal característica do parlamentarismo refere-se às funções de chefe de Estado e chefe de governo. Refere-se às funções de chefe de Estado e chefe de governo. Pois são exercidas por pessoas diferentes. Dois pontos. São exercidas por pessoas diferentes. Dois pontos. A chefia de Estado, que é uma função de representação do Estado, Então, quando o chefe de Estado ele participa de uma reunião, celebra um tratado, declara guerra, celebra a paz, ele está exercendo qual função? Chefe de Estado, né? Então, a chefia de Estado, que é uma função de representação, novamente, é exercida pelo presidente ou rei. A chefia de Estado, que é uma função de representação, é exercida pelo presidente ou o rei. Enquanto a chefia de governo, o que é a chefia de governo? Função de administração, contratar, mandar embora, enfim. Então, a de administração do Estado chama de chefe de governo. Então, continua, enquanto a chefia de governo, que é uma função de administração do Estado, é exercida pelo primeiro-ministro, que é uma função de administração do Estado, novamente, é exercida pelo primeiro-ministro. Que é escolhido pelo parlamento. Então, um dos integrantes do Poder Executivo, que é o primeiro-ministro, é escolhido pelo parlamento. Por isso nós vamos chamar de quê? Parlamentarismo, ok? Agora vamos para o presidencialismo. O presidencialismo é o quê? Anota então já no seu caderno. Presidencialismo é o sistema de governo, em que os poderes, executivo e legislativo, são independentes. Os poderes executivo e legislativo são independentes. Isso você visualiza no Brasil, já que nós adotamos o presidencialismo, né? No Brasil, quem escolhe o presidente da República? O povo. Quem escolhe os deputados e senadores? O povo. Então, um não deve nada ao outro. Eles são o quê? Independentes. E olha, a principal característica aqui do presidencialismo também refere-se à função de chefe de Estado e chefe de governo, que são exercidas pela mesma pessoa. Quem? O presidente da República. Então, anotando esse caderno aí, a principal característica do presidencialismo também refere-se às funções de chefe de Estado e chefe de governo. Que são exercidas pela mesma pessoa. Qual seja o presidente da República. Então, olha, o presidente da República administra a União? Sim. O presidente da República expede decretos para organizar a administração federal? Sim. O presidente da República provê cargos? Sim. O presidente da República, ele expede decretos regulamentares? Sim. O presidente da República extingue cargos quando vagos por meio de decreto? Sim. E na forma da lei? Também. Ele cria órgão na forma da lei? Também. Quem faz a lei, mas a iniciativa é dele. Então, isso é função de chefe de quê? De governo, exercido pelo presidente. Agora, o presidente celebra tratados internacionais? Sim. O presidente declara guerra? Sim. O presidente celebra paz? Sim. Então, o presidente aqui está sendo o quê? Chefe de Estado. E se ambas as funções pertencem à mesma pessoa, então nós vivemos em um presidencialismo. Como você consegue provar isso? Isso, lendo o artigo 84
da CF, que fala das competências do presidente, competências privativas do presidente. E ora, você visualiza chefia de Estado, ora chefia de governo. E isso caracteriza então o nosso presidencialismo. Então adotamos qual sistema? Sistema presidencialista no Brasil, tá? Porque ambas as funções de chefe de Estado, representação, chefe de governo, são exercidas pela mesma pessoa. Por exemplo, quando o Lula viajava, ele exercia a função de quê? Chefe de Estado. Quando a Dilma mandava embora o ministro, nomeava outro e no outro dia também, ela exercia qual função? Chefe de governo, tá? Estamos junto aqui? Finalizamos então aqui agora a separação de poderes, os princípios fundamentais. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou bom, meu querido, então aperte o play na próxima aula aí. Até mais e tchau!